welcome again, bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano, sobre a nossa aula 16.1 e agora 16.2, aula de review and exercise sobre o tema de simple present, presente simples ou present simple também como é conhecido, e aquele tempo verbal correspondente ao presente do indicativo, onde você tem aí algumas regras de flexão verbal apenas na terceira pessoa do singular. E vamos relembrar? O título da aula é esse aí, Simple Things, coisas simples. Porque o que é o Simple Present? Ele é simples. E por que a gente usa ele mesmo? Vamos relembrar? Para falar sobre ações habituais que ocorrem no presente, sempre no presente. Além de usado para expressar verdades universais, como por exemplo, todas as mulheres são lindas, é uma verdade universal, então a gente usa aí o Simple Present, inclusive utilizando o verbo to be. Sentimentos, desejos, opiniões e preferências, que inclusive é tema da nossa próxima aula. Eita! Além de também falar sobre o futuro. O Simple Present ele também é usado para falar sobre o futuro. A gente vai ter uma aula específica para isso. Vamos relembrar aí? Tá pequenininho para vocês? Não importa, a gente vai lá para a tela para aumentar aí o tamanho da informação para vocês. Temos aí a forma afirmativa, negativa, temos aqui a forma interrogativa. Vamos relembrar lá? Bora relembrar? Para fazer a forma afirmativa é muito simples, você precisa aqui saber que o seu verbo, aqui eu não trouxe uma frase exatamente, acho que só no próximo slide eu tenho frases mesmo. Então, a forma afirmativa, eu tenho aqui todos os pronomes pessoais, você lembra lá desses pronomes de cabo a rabo, eu tenho certeza. Esses aqui são os únicos que vão dar uma alteradinha. Olha esse verbo aqui, o to like, o verbo gostar, curtir, que todo mundo conhece devido às redes sociais, né? A gente tem aqui uma alteração que só acontece na terceira pessoa do singular. E essa alteração é de um S que aparece aqui no final do verbo, e essa alteração faz parte lá da regra geral, porque nós temos 3 regras, e a regra geral aqui é a regra do S. Então, I like, eu gosto, e you like, você gosta, he likes, ele gosta. Não tem nada a ver com plural, não. E assim por diante. Na forma negativa, o que acontece? Usando o mesmo verbo to like, a gente já não tem nenhum tipo de conjugação aqui, muito menos na terceira pessoa do singular, que tinha aqui na forma afirmativa, na negativa não vai mais existir, ou seja, vai ficar mais fácil, porém, vai ter a presença aí dos auxiliares. Quem são eles? Do e o auxiliar does, beleza? Esses dois auxiliares vão ser usados apenas para auxiliar, por isso esse nome. Eles não têm tradução, eles vão ter tradução somente quando eles estiverem na posição de verbo de ação, verbo principal, que pode acontecer na frase. Aparecer os dois, tanto do, aparecer somente o do no caso, essa questão aí de auxiliar e de verbo de ação na mesma frase. Tudo bem? Então, para fazer negativa, olha só, I do not like, eu não gosto, ou he does not like, ele não gosta, ou então a forma contractar, he doesn't like, ele não gosta. Tanto assim quanto assado, ou seja, você está vendo aí que está mudando a imagem? Tanto assim quanto assado você pode usar, lembrando que essa última aí é informal e essa aqui é formal. E na interrogativa você já sabe, falei para vocês que tem que acontecer, usando o mesmo verbo to like, o auxiliar passa na frente para quê? Para fazer a pergunta, exceto quando você tem aí, aliás, exceto não, a não ser que você tenha aí também não. Quando você tiver, agora sim, quando você tiver um pronome interrogativo, aí o pronome interrogativo vem antes do auxiliar. Nesse caso, são perguntas com respostas mais elaboradas. Agora, com perguntas com respostas menos elaboradas, você vai usar sempre o do ou does na frente. Do I like? Eu gosto. Aqui é uma frase simples, tá? Does he like? Ele gosta. Temos aqui as frases. Luna teaches piano on Friday. Pode voltar aqui para mim. Luna teaches piano on Friday. A Luna ensina piano na sexta. Teaches faz parte daquela regra de conjugação do CH, onde eu termino com coloco o ES no final, né? Da terceira pessoa. Luna é a mesma coisa que she. I don't wake up early every day. Eu não acordo cedo todo dia. I don't, eu não. Wake up, acordo early every day, cedo todo dia. E aqui, do you work at mediação tecnológica? Você trabalha aquela preposição que a gente viu de lugar específico. Você trabalha na mediação tecnológica? Se eu fosse responder essa pergunta, de alguém me fazendo essa pergunta, eu ia falar, yes, I do. Sim, eu trabalho. Que é aquela questão lá do short answers.
Tá aí, gente. Essa aí foi a nossa revisão. Chegou o momento da atividade de sala. Be right back. I'm back, estou de volta, and let's correct. Vamos tirar nossas questions, que eu acho que não foram nada, né? Porque ainda tá fácil as nossas atividades. A gente começou aí com uma tirinha, um cartoon, né? E a gente tem aí perguntas envolvendo o cartoon. Vamos fazer a leitura desse cartoon now. Bora lá? Olha aí, é um cartoon simples, com o do Garfield. O Garfield é interessante, é um personagem que eu acho muito interessante. Porque ele zoa muito o dono dele, o John. Ele gosta de comer, ele odeia as segundas. E ele é isso, é uma pessoa, né, um gato muito tirado, vou usar esse termo aí. Então a gente tem aqui o John, que é o dono dele, falando o seguinte: I don't understand women. I don't understand women. Eu não entendo as mulheres. Women tá no plural, lembra? Women, se fosse singular seria woman, é um plural irregular. E aí o John fica aqui com uma cara, né, pensativa, tá com uma cara aí meio... Uma cara não, semblante, vamos falar assim, né, semblante aí, pensativo, chateado, e o Garfield continua com o mesmo semblante. Quando se trata de tirinha, quando se trata de comic strip, a gente sempre tem dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Essa aqui é a linguagem não verbal, que é a questão do quê? Do semblante dos personagens. É interessante que às vezes a linguagem não verbal nos ajuda a entender muito da tirinha. E aí ele fala o seguinte: I'll just pretend I do. E o Garfield responde: Yeah, that's always worked. Sempre tirando onda com o John, o Garfield faz sempre isso. Então ele fala assim: e aqui é uma estrutura de futuro, esses dois L's aí, nada mais é, parece um sorriso agora, né? Mas nada mais é que esse verbo modal do futuro, que é o will. Então, I will just pretend I do, eu só vou fingir, não, eu fingirei, né? Que eu o quê? I do. Esse I do aqui faz referência à palavra understand, que tá lá no início da nossa tirinha. Então, eu pretenderei o quê? Eu só realmente vou pretender que eu entendo. E por que eu tô falando isso? Porque se você fosse querer... Eita, voltei aqui do nada. Se você fosse querer traduzir esse do para fazer, não estaria correto. Porque aqui é uma sequência de conversa e quando ele fala, eu vou pretender que I do, esse do ele está fazendo referência aqui à palavra, ao verbo understand que ele falou lá no início. Então ele vai o quê? Pretender, não, perdão, eu já falei pretender, me desculpa, é fingir, tá? Eu disse pretender, então disfarça aí, não é pretender, é fingir. Acabei me empolgando. Pretend é um falso cognato. A gente vai ter aula sobre isso lá no final da segunda temporada da nossa unidade 2, né? Segunda temporada é unidade 2. Pretend não é pretender, é fingir. Acabei, não sei se eu falei, não tô nem lembrando do que eu falei há 10 segundos atrás. Mas é fingir que eu do. Aqui tá fazendo referência à palavra understand, que é o verbo entender. E aí o Garfield fala, yeah, sim, né? That's always worked, ou seja, sempre funcionou, isso sempre funcionou. De uma forma, obviamente, como eu posso dizer, ele tá sendo sarcástico aí, porque nunca funcionou, né? Com certeza nunca funcionou. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: considerando o diálogo do primeiro quadrinho, assinale a opção que a frase está em sua forma afirmativa do simple present. Então, considerando o diálogo do primeiro quadrinho. Vamos lá. Do I understand women? Aqui não é a questão da afirmação. Toda vez que o auxiliar estiver na frente, já não é afirmação. Isso aqui, na verdade, seria uma interrogação. Faltou o ponto de interrogação para ficar mais corretinho como uma pergunta. Então, não é. Na segunda, I don't understand women. Não pode ser porque ele está usando a mesma frase lá do texto. Então, não é a letra B, com certeza. Na C, I understand women. I understand women.
E aí, eu acho que seria a nossa resposta correta. E é sim, I understand women. Porque na letra D, o que está errado aqui? É essa conjugação desnecessária no verbo na primeira pessoa do singular, onde não tem essa conjugação. Teria essa conjugação com S no final se por acaso eu estivesse usando she, ou he, ou it, que aí seria difícil porque, né, um animal geralmente... Tá, o animal entende, mas você entendeu o que quis dizer. Mas sim, poderia ser usado it. E você tem aí a questão também de nomes próprios que eu poderia utilizar. Patrícia understands women, Rodrigo understands women, qualquer coisa understands na terceira pessoa do singular, mas não é o caso. E na letra E, mais errado ainda, porque aqui também é uma pergunta, mas utilizando o auxiliar errado, porque o auxiliar correto seria o do e não o does para a primeira pessoa do singular. Tá fácil essa aqui, né, gente? Essa aqui tá muito fácil. Vamos lá para 2. Considerando a fala do homem do terceiro quadrinho, você vai assinalar a opção onde a frase está em sua forma interrogativa do Simple Present. Então, no terceiro quadrinho, a gente tem lá o quê? Qual a fala dele? Vem aqui. I'll just pretend I do. E aí, a gente tem aqui na 2 o seguinte. I don't pretend I do. Will I just pretend I do? Ou do I just pretend I do? Does I just pretend I do? Do I just pretend I does? A gente já pode retirar a letra E, porque não existe esse does com I. A gente também pode tirar a letra D, porque não existe esse does com I. E aí, qual é a resposta correta? Quem marcou a letra C, acertou. Do I just pretend I do? Do I just pretend I do? Eu só, de novo com essa palavra de pretender, eu só finjo que eu entendo, porque esse do aqui tá fazendo referência à palavra entender lá do primeiro quadrinho. Lembra que eu falei para vocês? E claro, eu acabei ignorando a presença do I will aqui. Eu acabei ignorando a presença do I will, que é aquela questão de que ele fará uma coisa no futuro, né? Nas próximas vezes. Então, eu acabei ignorando mesmo a presença dele e eu só deixei assim na letra C. Mas quem por acaso... Na letra A não seria de jeito nenhum, porque é uma negativa. Quem por acaso ficou na dúvida entre a B e a C, não tem problema, porque a B não está errada, na verdade. Inclusive, seria até, pensando melhor, seria até mais interessante a letra B, porque como ele tem aqui a presença do will aqui na frase, então seria mais interessante mesmo, mas é como se eu tivesse, na hora de montar a pergunta sobre esse quadrinho, eu meio que não me importei com esse will aí, e já fui fazendo a pergunta somente utilizando a estrutura de presente simples. Mas não teria problema nenhum essa letra B, que também não está errado. Então, eu fingirei que eu entendo, ou então aqui eu somente finjo que eu entendo. Então, aqui a ideia é mais para a letra B. Mas eu deixei a C, mas a B também seria uma alternativa correta também, tudo bem? Então, B e C estão ali na mesma seara, só que aqui tem uma ideia de futuro no início e aqui não tem ideia de futuro no início. Tudo bem? Beleza. Vamos lá para a próxima, que é a número 3, que já está com a resposta aqui. Ai, que legal, para falar o contrário. Não era para estar a resposta aí, mas vamos lá, né? Passe as frases dos tempos simples na forma negativa. Você ia fazer essa questão de passar essas frases para a forma negativa. E fazendo o quê? Bem, acrescentando o advérbio de negação not. Tudo bem? Você iria acrescentar esse advérbio de negação ou então você fazer alguma outra mudança dependendo da frase. Mas lembrando que o verbo sempre não está aqui com essa questão de conjugação. Então, na letra A gente está trabalhando com o verbo to be. O verbo to be no presente também faz parte do presente simples. E aí, para fazer na negativa, she's a very nice person to be around. Ela é uma pessoa bem bacana de estar por perto. Na negativa seria she isn't. Ou então she's not. Tanto faz, ou esse ou esse. Esse contraído e formal, esse não contraído formal.
A very nice person. Ela não é uma pessoa bacana. Does Julia, de estar por perto. Does Julia come today? A Júlia vem hoje? E aí, para fazer na negativa, você sabe, você vai precisar agora do do e do does. Mas por que o do e o does não é utilizado aqui na letra A? Vou explicar para quem não entendeu. Quando se trata do verbo to be, tu não vai usar, porque eu já falei isso lá na aula 16.1. Tu não vai utilizar o do e o does para fazer pergunta. O próprio verbo to be, que é o is aqui na terceira pessoa do singular, que vai para frente, vai para o lado, vai para o outro, ele que se movimenta na frase. Não vai ser necessário o uso do do e do does para esse caso, beleza? Então, tendo dito isso, na letra B, she doesn't or does not come today. She doesn't or does not come today. Ou assim, ou assado. Informal, formal. Beleza? Não precisei trocar verbo, o verbo já estava assim, sem conjugação, ele veio para cá também sem conjugação, tranquilo. We want to go home. O que vai acontecer? We don't want to go home, viu? Fica tudo igual, o que só vai mudar é a presença do do e do not, porque eu estou falando de primeira pessoa do singular, we. Na letra D, I do exercises every day. I do exercises every day. Olha que interessante aqui, chegamos ao que eu queria falar para vocês. Na letra D, a gente tem aqui o do sendo usado da forma como verbo de tradução, verbo de ação. Então, eu faço exercícios todo dia. Eu faço. Do é fazer. Nós temos dois verbos fazendo em inglês. O do e o make. Make, né? O M-A-K-E. Mas aqui, cada um tem uma nuance, tá? Mas o do também é fazer. Então, eu faço exercício todo dia. Na negativa, I don't do. E tu tem a presença duas vezes do do aqui, tá vendo? Sim. Só que nessa primeira, ele apenas significa não. É um verbo auxiliar com not. Lembrando que eu posso também falar assim, do not. É a mesma coisa. E na segunda, ele vem como verbo de ação, que é esse que aparece aqui lá na letra D. Ele é repetido aqui. Pode ser estranho para alguns, mas isso acontece, tá? Então, I don't do exercise every day, ficando tudo igual no restante. Muito bem? Então, é isso. I don't do exercise every day. Se fosse a terceira pessoa do singular, seria she doesn't ou does not do exercise every day. Aí você usaria esse auxiliar aqui, no lugar do do, que é a mesma coisa. O do e o does é a mesma coisa, só que o does é usado apenas na terceira pessoa do singular. Muito bem? Então é isso. Bora lá para nossa última. Vamos lá, 4. Qual a forma afirmativa da frase? Does the dog barks every time you show up? Does the dog barks every time you show up? Does the dog... agora sim. Agora que eu tô vendo aí, tem um erro, tá? Tô vendo esse erro bem aqui agora. Agora que eu falei assim, tem coisa aqui errada. Mas não vai influenciar em nada na sua resposta. Que é esse Szinho aqui que foi de gaiato. Ele foi de gaiato no navio, esse Szinho. Sai daí que tu não tem que ficar aí, não. Esse Szinho aqui, bem, para quem não conhecia o verbo, talvez não tenha notado. Mas esse S é de conjugação, ele não vem. Does the dog bark every time you show up? Agora sim, esse barks com um S no final, mais uma vez, quando eu acrescento o S, é a questão lá da terceira pessoa, do singular, para frases na afirmativa, regra geral, tá? No caso aqui, a gente está na interrogação, o verbo não vem com conjugação. Tirei o Szinho aqui, vamos para a nossa resposta. Na letra A, não é ou é? Não, porque tá faltando o que aí? Na letra A tá faltando o Szinho aqui. Agora tu vai colocar o S, acabei colocando no lugar errado. Agora tu vai colocar o S, não tem. Na letra B, não é afirmativa também, porque olha só, não começa com does na afirmativa. Na letra C, tá aparecendo que é a minha resposta correta. E é a minha resposta correta? Não sei. Inclusive... Não, letra C não, perdão. Não vi esse does, passou despercebido. Tá a letra E, a minha resposta correta. Tá. Tá errada a minha... Como é que fala?
o meu bichinho. Então, vou até tirar para não confundir vocês. A nossa resposta correta não é a letra B. A nossa resposta correta é a letra E. Se a gente quer a forma afirmativa desta questão aqui sem o S, tá? Esquece esse S aqui. É a letra E. Por quê? Porque eu tenho aqui o the dog em primeiro lugar, que é o sujeito, o verbo que é latir, conjugado na terceira pessoa singular pelo the dog. Se eu quisesse substituir the dog por um pronome pessoal, substituiria pelo it, tá? Que é usado para objetos, coisas e animais. Bart está conjugado na terceira pessoa do singular e temos o resto da frase sem alteração nenhuma, que é o que vai acontecer. Por que que aqui não seria o correto? Aqui não seria correto, mas aqui a gente teria aqui uma ênfase. E eu não estou pedindo a ênfase, eu estou pedindo a forma afirmativa sem ênfase e a corretinha seria a letra E, tá? Acabei colocando a animação no lugar errado. É a letra E. Inclusive, tenho que ver aí se lá posso dizer, se lá no documento foi errado também aí a alternativa. Mas, de qualquer forma, corrigido. Número 4, resposta correta, letra E. E de escola. Cheguei as nossas referências para vocês. E é isso. Terminamos a nossa aula de Simple Present, a primeira desta temporada de número 2. E eu vejo vocês. See you next class and bye.